Agora vamos falar sobre a importância da prevenção de fraturas aí ao quadril, Cirantão. É que com o envelhecimento da população, o que acontece? As pessoas tendem a fraturar o quadril e isso leva como consequência internação também na nossa rede hospitalar. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico ortopedista, doutor Eliseu Barros. Bom dia, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cir. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? Graças a Deus, Prazer tudo bem. recebê-lo, viu? Eu agradeço. Doutor Eliseu, vamos falar aqui para os nossos ouvintes internautas quais são aí os principais cuidados para que possamos prevenir esse tipo de fratura? Bom, gente, então a fratura do quadril, ela é uma fratura muito característica do paciente mais idoso. E com o envelhecimento, a gente tem duas coisas muito importantes que acontecem, que é a perda da quantidade de osso saudável e a perda de musculatura saudável. Então, a principal coisa que a gente precisa ter para poder prevenir esse tipo de fratura é a gente ter musculatura boa e ter um osso, a prevenção da osteoporose, a prevenção da fragilidade óssea. Doutor, falam-se até, muita gente diz que quando uma pessoa idosa caiu e quebrou a bacia, né? Que é o mais comum todo mundo dizer. A pessoa a bacia já quebrou antes de cair? Tem essas duas possibilidades, né? A gente tem a fratura por fragilidade do paciente mais frágil, que é essa fratura que o paciente pisa, o osso falha e ele cai. E tem aquele outro paciente que tropeça, às vezes, dentro de casa com algum tapete ou algum objeto pequeno, algum brinquedo. Ele cai, bate essa parte lateral da coxa no chão e aí o paciente quebra. Então, são duas fraturas que podem acontecer. E quais são as consequências aí da quebra da fratura, no caso do idoso? O paciente idoso, quando ele quebra o fêmur, ele precisa ser operado o mais rápido possível. O paciente que não opera, geralmente evolui muito mal, porque ele vai ficar acamado. E quando o paciente fica muito acamado, ele fica mais sensível a ter trombose, ele fica mais sensível a ter infecção urinária, infecção pulmonar. E isso tudo pode ser um agravo à saúde que pode levar à morte. Então, a fratura do fêmur, ela é uma fratura de tratamento cirúrgico. Então, o paciente ele precisa ser internado e ser operado o mais rápido possível, né? Hoje, o SUS tem uma resposta rápida para isso? Na maioria das vezes, sim. Então, a gente sabe que o SUS tem que primeiro ir numa UPA, a UPA tem que, de alguns dias depois, indicar para um hospital, e aí fica no hospital, tem que ter autorização do SUS, então demora. A gente não consegue operar o paciente no SUS no tempo ideal. Então, acaba que a gente tem complicações maiores nesses pacientes em função dessa espera, tá? Mas o SUS a gente tem um grande problema que a gente trabalha com o que tem, né, com o que a gente consegue. E mesmo tendo todas as dificuldades, a gente consegue ter bons resultados, né? Hoje eu sou médico da Santa Casa, da equipe de cirurgia do quadril, e durante muito tempo a gente operou muito paciente. Hoje a gente está com as questões que a gente está com um pouco de limitação de tratamento cirúrgico lá dentro. Mas durante longos anos, a gente trazia muito paciente da central. Essa limitação é justamente porque o SUS custa pagar, né? São várias questões, Nós falamos sobre aí as consequências, né, da fratura no quadril. Doutor Eliseu, mas qual que é a prevenção? Fortalecer os ossos. Como fortalecer os ossos? Então, a gente precisa ter um diagnóstico de osteoporose, tá? Então, quando que o paciente ele tem essa chance de quebrar o osso? Quando ele tem osteoporose. Então, a osteoporose, a gente precisa fazer um diagnóstico através de uma avaliação com o especialista. Porque existem alguns exames que vão apontar para isso, mas existem outras questões da vida do paciente que vão falar para ele que ele precisa de começar o tratamento. Então, esse é um ponto importante, tá? Além aí da alimentação, também tem a questão dos exercícios físicos. A musculação pode auxiliar aí o idoso, a fisioterapia? A musculação é fundamental. A partir de 40 anos de idade, a gente tem a perda de 1% da nossa massa muscular por ano. É muita coisa, né? É muita coisa. Então, se você não entra com atividade física para ganhar massa muscular, ou seja, arrastar peso, fazer musculação, você começa a perder massa muscular progressivamente. E o que protege o osso é a massa muscular. O sol ajuda bastante você ter atividades em ambiente aberto. Agora, a quantidade de sol que cada um vai precisar para manter a quantidade de vitamina D estável no nosso organismo,
Aí vai variar de pessoa para pessoa. O mais importante é a gente ter esse controle com exames de sangue para avaliar a quantidade de vitamina D que cada paciente vai ter e suplementar de acordo com a necessidade de cada indivíduo. O senhor falou aí da musculação, da fisioterapia, de fortalecer os ossos. Mas os cuidados domésticos também, doutor, eles também não podem ser descartados, não é isso? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A maior parte dos acidentes acontece no ambiente domiciliar, né? Então, o ambiente domiciliar, ele tem que ser um lugar que você não vai ter chance de cair no chão. E o que faz o idoso tropeçar? Pequenos objetos no chão, brinquedos, animais de estimação, pequenos relevos. Então, às vezes, um relevo diferente que tem numa sala, ou um tapete. Né? É o tapetinho que as pessoas gostam de colocar dentro de casa, que são... Para decorar, né? Um verdadeiro, é um verdadeiro convite ao acidente, né? Exatamente. O banheiro precisa ser adaptado para evitar queda, porque é um ambiente molhado, né? O piso molhado é um risco de queda também. Tá? É verdade. É muito interessante isso, porque quanto, por exemplo, eu tenho um amigo, né, um bispo, Dom Barroso, ele estava celebrando uma missa em Ouro Preto e, já com seus 95 anos, se enrolou no fio do microfone do altar e caiu e quebrou. Veio aqui para Belo Horizonte, para o Hospital Madre Teresa, e um mês depois ele estava andando, né, com todo vigor. Uma pessoa que está sempre fazendo alguma coisa, sempre fazendo um exercício, né? A Samanta está aqui participando do nosso YouTube, um abraço para ela, mandou pelo WhatsApp dizendo assim: Patrícia, há um mês a minha mãe caiu e estamos tendo sérias consequências com esse tombo. Está acamada e teve fratura aí no quadril. Muito importante o que vocês estão falando. E o Anderson está perguntando, pergunte para o doutor Eliseu se além das fraturas do quadril, quais são as outras doenças que acometem aí essa região, o quadril no caso. O mais comum da gente ver no consultório é o que a gente chama de bursite, que o paciente vem falando, né? A bursite trocantérica. E a artrose do quadril, são duas entidades clínicas diferentes. Então a bursite ela é mais frequente. O que é que o paciente vem para a gente falando que é a bursite? Que é aquela dor que aparece na lateral da coxa, que às vezes desce em direção ao joelho, em direção ao pé, e que incomoda muito o paciente à noite, né? Então essa é o que a gente chama de dor lateral do quadril. E a artrose do quadril é aquele desgaste que a gente tem da articulação. Eu costumo falar muito que é como se fosse uma ferrugem de uma dobradiça, né? O paciente vai ficando cada vez mais rígido e a dor vai ficando cada vez mais intensa. Eu vou lembrar aqui do Abílio Diniz, na sua última entrevista na CNN, num programa que ele fazia, que ele foi entrevistado depois, ele disse que qual é o maior problema seu hoje? Ele perguntou, ele respondeu, é o meu joelho. Eu que sempre fiz muita atividade física, hoje eu tô com um problema de artrose no joelho. Não é fácil, né? Não é fácil, não. E o Júnior tá aqui também, mandando um abraço. A Ana Luísa falando, doutor Eliseu, excelente médico, mandando um abraço para você. Ana Luísa Veloso Prata, participando também.